que Deus um dia cansará de me esperar, que sempre um santo vai sofrer pra me ensinar, que os meus erros vou um dia reparar. Será que encontrarei a paz sem encontrar Jesus? Que um dia as trevas vão se transformar. Bom dia a todos. Bom, vamos conversar hoje sobre um tema, infelizmente é um tema atual, que é a ansiedade, né? E começar a compreender da onde ela vem, né? E lembrando que a mulher, biologicamente, ela, por ser a porta entre o céu e a terra, ela é o começo, basicamente, de tudo. Ela já tem uma predisposição de ter um organismo um pouco mais acelerado do que quando tem um organismo de um homem, né? Ela já vem com essa conexão, já que já ocorre desde a infância e vai amadurecendo durante o tempo, ao longo da vida. E hoje, né, por a gente ter um mundo onde não está preparado emocionalmente para tratar a mulher como ela deveria ser tratada, ela muitas vezes tem que fazer 2, 3, 4 serviços e tem que pensar praticamente quase por todo mundo. Isso na figura de mãe, de avó, de filha, sobrinha, tia. É basicamente isso que a gente vê no dia de hoje, né? Mas, no fundo, da onde vem a ansiedade, né? Essa ansiedade, ela é desenvolvida ao longo da vida. Então, o próprio sistema tem feito isso, né? O próprio sistema, ele já é desenhado para isso, para que a pessoa se torne consumista, né? Hoje, as ferramentas que nós usamos hoje têm tornado e acelerado essa ansiedade, que é o próprio celular, né? Então, quando você manda uma mensagem para alguém, você fica na expectativa que a pessoa responda, e muitas vezes quando a pessoa não responde, muitas vezes acaba criando um pensamento de algo que às vezes às vezes não é a pessoa que não quer atender, às vezes ela não pode estar escrevendo, e aí já nós podemos construir um cenário no nosso coração que não é, né? Então, isso é algo que precisa realmente ser trabalhado, porque se não for trabalhado, a gente pode piorar o nosso quadro, né? Esse mundo virtual, ele é um mundo muito perigoso. É um mundo que a gente precisa ter realmente cuidado. Senão a gente acaba de esquecer de viver a vida verdadeira para viver essa vida, né? Dentro das redes sociais ou dentro da própria internet. O fato é que a ansiedade, ela vai trazer um comprometimento ao longo da vida muito maior do que a gente imagina. Vamos lembrar que quando foi desenhado o nosso mapa cromossômico, foi definido a vida que a gente ia ter, o local onde a gente ia morar, as pessoas que a gente ia conviver. Então, tanto o nosso corpo como as nossas condições biológicas, elas foram preparadas para aquela finalidade. Então, se você tinha uma programação de vida de 80 anos, né? Então foi colocado dentro de nós um combustível vital que vai durar 80 anos. É como um combustível de carro. Você encher o tanque, você sabe que 400 quilômetros você consegue percorrer com aquele combustível. Desde que você não force o motor, ande com uma marcha que vai consumir mais combustível, desde que você não fique acelerando o carro. E isso que acontece conosco, porque a própria ansiedade, ela vai acelerar o nosso metabolismo, ela vai acelerar as batidas do coração,
ela vai mandar um fluxo de sangue muito maior para ser oxigenado no cérebro, às vezes maior do que o próprio calibre que a nossa artéria ela suporta. Então, muitos quadros, às vezes, de acidente vascular cerebral, ele acaba se dando por conta disso, por causa de uma pressão alta intensa, e ela vai levando esse fluxo maior, né, para o cérebro. E às vezes por conta da ansiedade, e esse AVC, se for um AVC hemorrágico, ele pode pegar certos setores do corpo onde que a pessoa não pode mais andar, falar, perde o movimento de um lado, perde o movimento do outro. Então nós realmente precisamos ter a consciência de onde isso pode chegar. E ainda mais, né, como fazendo a referência de combustível, né? Então, a pessoa ansiosa, ela está acelerando. Então, o organismo está consumindo mais combustível vital. Então, quando chegar com 70 anos, muitas vezes já não vai ter mais combustível vital para a pessoa viver. Aí ela passa para o outro lado da vida como um suicida indireto. Porque ele forçou aquela situação e levou o corpo a uma situação muito parecida, que a pessoa pode fazer isso através da bebida, através das drogas e muitas outras coisas. Então, o suicídio indireto, ele realmente é uma coisa muito difícil, porque você vai ter clareza o dia que você atravessar para o lado de lá. E você vai saber que realmente você vai ter que esperar o tempo que você tinha que cumprir aqui, para depois retomar um compromisso maior. Então, é importante observarmos isso muito atentamente na vida. E também vale lembrar, né, que a pessoa ansiosa, ela coloca todo mundo que está em torno dela para viver em cima dessa ansiedade também. Porque ela tem um ritmo de ser, de falar e de pensar, e na verdade existe uma movimentação dentro de casa, uma movimentação energética dentro de casa, que vai colocar todo mundo dentro dessa situação difícil. Agora, vale lembrar também que muitas questões da ansiedade, elas também estão voltadas a essa pessoa esperar o comprometimento da outra pessoa, seja na condição de namorada, namorado, marido, esposa, filho, e às vezes não se dá o devido respeito que tem que se dar dentro de uma relação, e faz com que a pessoa também fique mais nervosa, mais ansiosa. Por quê? Porque aquilo que é dito, aquilo que é falado não existe, né? Lá no fundo, aquele respeito de cumprir. Isso só vai tornar a pessoa que é ansiosa mais ainda. A pessoa que ela é ansiosa pediu para uma outra pessoa fazer uma coisa, se a pessoa não fizer, então, eu não posso fazer, aí você coloca uma coisa, mas se você se compromete a fazer, ela vai ficar com aquilo na cabeça e vai cobrando. Enquanto você não fizer, a pessoa vai estar alimentando isso. Então, são coisas pequenas que vai enchendo esse copo. E esse copo, uma hora, ele pode transbordar e trazer alguma coisa muito difícil. E é importante lembrar que não existe cirurgia para ansiedade. O que existe são medicações, né, que nos tratam hormonalmente, tenta controlar esse sistema nervoso, mas a pessoa ela vai passar muitas vezes a ficar dopada. Então, assim, tomar remédio controlado é muito delicado, mas se não tem um outro jeito, se o médico entende que tem que ser assim, então precisa ser tomada a medicação para tentar melhorar. Agora, o que nós podemos fazer para controlar a ansiedade, né? É trabalhar em cima da meditação e do Tai Chi, porque a ansiedade é uma questão comportamental. Então não tem como ninguém te ajudar a não ser você mesmo. Então, através dessas duas práticas, tanto a meditação como o Tai Chi Chuan, ela vai segurando, né, o nosso espírito para ele não sair antes do lugar, né? Por quê? Porque se está mapeado, né, o nosso destino quando a gente veio aqui para a Terra, alguns fatos importantes tinha dia,
local e hora marcada para acontecer. E lugar, não é? Ali onde que a gente estaria. E a própria ansiedade faz com que a gente se precipite. E muitas vezes saia do lugar onde que aquilo tinha que acontecer, você não estava ali, que você saiu dele. Então, a ansiedade, ela sempre está um passo na frente dos fatos. Então, a probabilidade da pessoa ansiosa sofrer com antecedência é muito maior. Porque ela vive com aquela expectativa entre acontecer e não acontecer. E o que é importante entender? Que certos fatos não dependem da gente. Então, você tem ansiedade com o que você quer fazer, isso é normal. Você pode correr, tentar sair antes da hora, tudo bem. Mas se esse fato depender de pessoas e depender do momento, está aí a grande dificuldade do espírito aceitar e piorar o seu quadro. Porque ela começa a criar um universo particular. Um universo onde que esse universo está na frente de todo mundo. Nem aconteceu, tem essa vivência. E isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, né? Não importa a idade, né? Não importa o gênero. Não tem isso, é uma coisa hoje que está muito mais evidente do que nunca. Então, assim, se a pessoa está fazendo tratamento hoje, precisa manter a medicação, mas insere a meditação e Tai Chi. Ela vai te trazer uma melhora. E aí, com certeza, o seu médico vendo a melhora, ele vai mudando a forma, a posologia do seu próprio tratamento. Agora, quem não entrou ainda num quadro na necessidade de ter que tomar a medicação, o que precisa ser feito urgentemente é isso. É tentar começar a fazer essa contenção. E, às vezes, a gente, pela ansiedade, também não faz, às vezes, as melhores escolhas. E dá, muitas vezes, os passos, talvez não na direção que teria que dar. Que a própria ansiedade faz você preencher aquele vazio ali que você está sentindo. Seja ele em qualquer setor da nossa vida. Então, é muito sério, né? E isso é importante lembrar que se você é ansioso e o seu companheiro ou a sua companheira é ansiosa, isso vai se transmitindo para a família. Porque isso é uma coisa que vai se absorvendo. Eu acho que tudo que a gente menos quer é que isso daí seja disseminado dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, né? Então, só tem uma coisa, através do exemplo. Então, a gente não vai conseguir convencer as pessoas de se cuidar, mas você pode convencer a você mesmo. E saber que o maior patrimônio que você pode ter na vida é o teu corpo. Porque é dele que você depende para poder se expressar e para poder viver. E tem muitas pessoas que, por conta da ansiedade, tiveram um infarto, muitas vezes foram para o outro lado da vida antes do tempo, por causa da ansiedade, porque não conseguiu controlar. E é realmente uma coisa muito difícil de controlar. A gente tem essa ciência. Mas, como qualquer tratamento, se você começar ele antes, você tem uma chance muito maior de ter o sucesso. Então, assim, nós não vemos um outro meio a não ser através da disciplina. E o Tai Chi Chuan, a meditação, ele não vai ser importante só para a ansiedade. Ele vai ser para depressão, os transtornos de síndrome de pânico e os nossos problemas de saúde mesmo. Porque o nosso fluxo energético, ele precisa circular com harmonia. Se existe a desarmonia no espírito, é natural que ele está dando um comando para o corpo energético, um comando desequilibrado. Então a gente realmente precisa se colocar no eixo. Nossa vida é um patrimônio muito importante. A gente veio realmente a esse mundo com uma missão muito maior do que se vestir, do que comer, do que passear. A gente tem uma missão espiritual. A gente tem esse compromisso com Deus, né, de trabalhar o nosso coração, trabalhar essa ansiedade, trabalhar o nosso próprio ego, né? Muitas vezes a gente imagina que o inimigo está fora, às vezes o inimigo está dentro do nosso próprio coração.
são as coisas que a gente ainda não conseguiu ainda se libertar e que ainda fazem muito mal para a gente. Então, vamos aproveitar nesse momento bom que Deus nos deu com a vida, respirar, né? Poder pensar e poder agir de uma forma coordenada. Dessa maneira a gente sabe que a gente não vai semear espinho no nosso caminho. Jesus testemunhou. Namastê. Deus só quer que nos amemos, como o Mestre ensinou. Já foi dito por profetas e Jesus testemunhou. Deus só quer que nos amemos, como o Mestre ensinou. Até quando só um filho sofrerá por todos nós? Até quando eu vou fingir que não escuto a sua